bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Esta é a casa do Senhor. E nossa igreja tem que ser uma igreja acolhedora. Sejam muito bem-vindos mesmo. Volte sempre. A casa é a casa de Deus. É um prazer recebê-los aqui nessa noite. O segundo aviso dessa noite, meus irmãos, lembrando só que o pastor Hélio não está conosco hoje, porque hoje ele está em Petrolina. Então está tendo a Ordem dos Pastores Batista do Pernambuco hoje. E ele está lá. Você pode perguntar, por que você não foi, pastor? Você não é pastor também? Próximo ano eu vou. E sábado e domingo pela manhã, a Convenção Batista Pernambucana está na Assembleia também, a 123. Né? Uma convenção, já faz vários e vários anos. Nós temos que orar, porque eles vão tomar várias tomadas e decisões, a Convenção Batista Pernambucana, e nós temos que orar, porque várias doutrinas têm se filtrado no meio da igreja, falsas doutrinas. E nós temos que orar, porque são homens que estão tomando essa decisão lá, mas que sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus, que a igreja esteja orando, né, pela essa ordem, que a ordem está se organizando, está se reunindo hoje, e a assembleia é sexta, sábado e domingo pela manhã. Se Deus permitir, domingo à noite, o pastor estará aqui conosco. Vamos orar pela vida dele. Ele foi convocado e ele tem dado vários apoios nesta área pastoral. Inclusive, agora à noite, quem está pregando para os pastores é ele, pastor Hélio. E a responsabilidade é muito grande. Mas que ele seja tremendamente usado por Deus. Continue sendo um instrumento de Deus. E nós vamos continuar no tema que pastor Hélio vem falando, a certeza da salvação. A certeza da salvação. Eu não quis mudar o tema, eu mudei só a capa. A gente vai tentar ver se nós conseguimos fazer a exposição de Efésios 1 completo. Eu nunca tinha me arriscado. Geralmente é porque é muito rico, muita doutrina. Eu geralmente pego 3 versículos que dá muito pano para manga. Vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje. Vendo que nós temos a certeza da salvação. Aqueles que se desviam do caminho do Senhor é porque nunca foi do nosso, poderão até estar no nosso meio, mas não é perder a salvação. Nós temos certeza da salvação. Por quê? Porque nós fomos salvos por Jesus Cristo. Certa feita perguntaram a Dr. Russell Shedd se o ser humano poderia perder a salvação. E ele respondeu assim: depende de quem lhe salvou. Se foi Jesus que lhe salvou, é impossível perder. Mas se foi outro ou outra pessoa que lhe salvou, você pode perder a salvação. Então, resumindo, se o nosso Salvador e o nosso Senhor é Jesus Cristo, é impossível perder a salvação. Efésios 1, vamos ler do 1 até o 23. E a gente vai ver o que é que consegue aqui trazer, porque é muito rico, aqui é doutrina, doutrina e doutrina. E a doutrina, ela tem que ser trazida para a igreja e acrescentada com a prática. Porque não adianta o pastor ou os membros conhecer de doutrina e não praticar. Então é conhecendo, aprendendo e vivendo. É isso que nós temos que fazer como igreja. Vamos ler Efésios, capítulo completo, tá? Com esse tema, a certeza da salvação. Na vida de quem? Do mundo? Não, a certeza da salvação na vida da igreja. Quem é a igreja? Invisível. Ela está espalhada nos 4 cantos da terra. E pela graça de Deus chega na igreja local. Louvado seja o nome de Deus. Certeza da salvação. Amém.
Irmãos, vamos lá, fazer a leitura. Eu tenho um aviso para dar no final do dou, para a gente dar continuidade, amém? Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares, me ajudasse na leitura, para ver se dá para a gente ir até o versículo que der. Depois, na próxima oportunidade, eu termino a exposição. Amém? A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele, em Jesus, também vocês, depois que ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. Por isso também, eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos. Peço ao nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ao qual é o seu corpo, a plenitude daquele, a tudo enche em todas as coisas. Amém? Quando nós lemos esta palavra de Deus poderosa, a palavra de Deus é poderosa, nós temos uma certeza de quê? Da salvação. Certeza da salvação, pelos nossos méritos, não. Por causa do grande amor de Cristo, por causa do seu amor, o amor de Deus, por causa da sua misericórdia, por causa da sua compaixão, por causa do seu perdão. E é interessante que nesse texto nós vamos ver aqui que as bênçãos chegam a nós, crentes, o povo de Deus, mas são bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
Por quê, pastor? Porque toda bênção material são passageiras. Tudo isso aqui vai passar. Não ficará nada desse templo. Não ficará pedra sobre pedra. De tudo isso aqui que nós estamos vendo. E eis que tudo se fez novo, já começou conosco. E haverá a nova Jerusalém celestial, o novo céu, a nova terra, lugar onde habita a justiça. Tudo será novo, tudo será refeito. Por quê, pastor? Porque a partir da queda de Adão, a minha e a sua, o meu e o seu arbítrio foi manchado pelo pecado. E nós precisávamos que o próprio Deus, antes da fundação do mundo, ele tinha um plano. Que era um plano de quê, pastor? Remir um povo. Para quê, pastor? Para o louvor da sua glória. Nós estamos sendo preparados. A preparação já começou desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento todo apontava para Cristo. Símbolos, como o pastor vem falando, pregando. Todo cordeiro ou novilho que era sacrificado apontava para o Cordeiro de Deus, o perfeito que viria. Fazer o quê, pastor? Lavar, remir por completo os seus pecados. Nós não poderíamos pagar essa dívida era impagável, mas Cristo Jesus pagou por completo. A sua dívida, aquilo que você devia, foi pago. E os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. E tem um pastor que diz assim: e você não pode ir lá no mar do esquecimento, pescar os pecados do seu irmão que está do seu lado. Não, porque Cristo Jesus, através da sua morte, traz o perdão perfeito e completo. Por isso nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus. Carta poderosa. Fala de quê, pastor? Do plano de Deus da salvação. É justamente isso que ele está falando a nós. Paulo, às vezes a gente não entende os propósitos de Deus na vida da nossa igreja. Você já pensou? Paulo foi mais útil naquele momento estando encarcerado, preso. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa riqueza dessa carta. Isso são chamadas as cartas da prisão. Cartas da prisão ou epístolas da prisão, onde o apóstolo São Paulo escreve, para mostrar para a sua igreja que o evangelho de Deus ele não está preso, ele não está algemado, mas o evangelho de Deus é poder de Deus para restaurar, para curar, para transformar, para mudar. E ele chegou e se espalhou, começou no Oriente, Jerusalém, Judeia, Samaria e chegou até os confins da terra. Qual o papel da igreja nisso, pastor? Completar a missão. Eu estava olhando para aqui para o calendário, mas não está mais. A igreja tem que completar a grande comissão. A gente, quando olha para a carta de Atos dos Apóstolos, não tem conclusão a carta. Eu creio que o autor faz as coisas de Deus, não há coincidência. Eu creio que é de propósito, para dizer assim: igreja do Senhor, quem tem que terminar a missão é vocês. Nós temos que completar a missão, porque aquela igreja, o autor, que é Lucas, não termina com a conclusão, não. Por quê? Para mostrar para a igreja que a igreja tem que continuar pregando o evangelho da salvação. Capítulo 1. Esse capítulo 1 aqui é justamente o que Deus fala. Quando você lê, só tem a saudação inicial de Paulo, versículo 1 e 2. Quando você vem no capítulo 1 aqui, ele está falando justamente isso, do 1 ao 14, do plano de salvação. Ele está dizendo mais ou menos assim, é uma ação trinitariana, esse plano da salvação que envolve. Deus planejou, antes da fundação do mundo, que você seria salvo. Jesus Cristo veio, morreu por você, ascendeu aos céus, e o Espírito Santo ficou como garantia para que você pudesse chegar na casa do Pai. No capítulo 2 dessa carta aqui, ele vem e traz a gente, o crente, para o nosso devido lugar e diz: salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem de vós,
Para quê, pastor? Para que vocês não se orgulhem. A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Eu já sei disso, pois que possamos viver nessa noite. Não adianta ser ouvinte da palavra de Deus. Ouvir, até cachorro escuta. E ó que eles têm a audição apurada. Então, meu amado irmão, é ser praticante, participante da palavra de Deus. No capítulo 2 ainda, quando você pega do 11, versículo 11 em diante, Jesus vai dizer, nessa carta, o apóstolo Paulo, que o propósito de Deus sempre foi ter um povo, judeus e gentios, que se transformariam em um só corpo, o corpo de Cristo. Deus nunca teve plano A, B, C ou D, não. Sempre foi o plano perfeito. Que a igreja de Cristo seja um em Cristo. O plano de Deus é abranger todas as nações, todos os povos, raças, etnias. Jesus, nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para o meu cabelo grisado, preto, branco, amarelo, azul, vermelho, não. Ele olha para o meu coração. Ele olha para o seu coração. Ele sabe o que é que tem no nosso coração. Quais os desejos do nosso coração. No capítulo 3, Paulo vai dizer que ele foi convocado para anunciar esse mistério. Que mistério é esse, pastor? O mistério foi desvendado. Que você fazia parte do plano eterno de Deus para a salvação através do que Cristo Jesus fez. Você foi desvendado, o menino nasceu, lá de Gênesis 3,15, o menino cresceu, viveu e chegou, e habitou e coabitou entre nós, e viveu entre nós. O menino nasceu, o menino cresceu, e que os gentios, que somos nós, o mistério foi revelado. Esse plano da salvação faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Deus nunca teve plano A, B, C ou D, não. O plano era salvar você na condenação eterna. Salvar você através do que Cristo fez. É interessante que Paulo, ele ora. A gente viu aqui, tem uma oração. No capítulo 3, Paulo ora novamente, a partir do verso 14. Olha a importância da oração, igreja do Senhor. É aquilo que o pastor Hélio vem dizendo. Passarinho com as duas asas. Palavra e oração, oração e palavra caminham de mãos dadas. A moeda tem dois lados, palavra e oração, oração e palavra. Todos os homens de Deus que conseguiram, prosseguiram e chegaram, eram homens de joelhos dobrados. A igreja, o lugar mais alto que a igreja tem que estar é com os joelhos no chão. Joelhos dobrados. Paulo era homem de oração. Igreja tem que ser uma igreja que ora. Orar coletivamente. A ordem é os dois. Entra, fecha a porta do teu quarto e ora. É até a música, né, Giliardi? E orar coletivamente. Como igreja, entrar no santuário de Deus, a igreja que ora junto, a igreja reunida, a igreja que tem um propósito final. Olhe como é que está aí fora das quatro paredes. Como é que está? Por vir o presente século, seus filhos. O que é que tem por vir para frente para os nossos netos, os filhos dos nossos filhos? Como é que a igreja não vai orar? Como é que a igreja não vai se curvar diante desse Deus, pedindo misericórdia, pedindo que Ele nos sustente nesse momento? Na hora que você abrir a porta da igreja, tem problema, meu irmão. E problemas, bote problema nisso. Há uma agenda para destruir os pilares que dá sustentação, que é família, igreja. Eles querem destruir isso aí, eles querem tirar isso aqui. E nós temos que estar atentos. Paulo orava, a igreja tem que orar, Jesus orou, Moisés orou, todos oravam. Nós temos que estar de joelhos dobrados. Davi orou, todos oraram. Quando você pega a Bíblia, homens de Deus oraram.
Oraram e a igreja tem que orar. A igreja tem que ter esse propósito. A igreja tem que continuar. No capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja tem que viver em unidade. O que é isso? Pastor, eu não estou lendo os capítulos não, eu só estou fazendo um resumo para mim começar. Estou só esquentando, tá? A turbina aqui para a gente ir e prosseguir. E falar desse plano. O plano final é o plano de redenção na vida da igreja. Esse é o plano, é que um dia você chegue na casa do Pai, que você herde o novo céu e a nova terra, lugar onde habita a justiça. Você só partiu. É uma Olimpíada. Você ainda tem que chegar. Pode ter corrido. É uma maratona, como o apóstolo Paulo diz. Meus irmãos, então no capítulo 4 ele vai dizer que a igreja tem que viver em unidade. Que é isso, pastor? A igreja tem que ter uma só fé, uma só esperança. Um batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, um só Senhor, que é Jesus Cristo e o cabeça da igreja, e um só Deus e Pai, que age em todos e está sobre todos. Então a igreja tem que ser unida, nós temos que andar juntos. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4? Nós temos que suportar uns aos outros, dar suporte na hora da necessidade. Quando foi que nós demos suporte ao outro, ao nosso semelhante na hora da dificuldade? Porque falar, até papagaio fala, meu irmão. Eu quero é que tu se coloque diante da necessidade do teu irmão. O que é que teu irmão está sentindo? Eu sinto também. Então isso é unidade. Unidade é isso. Unidade na fé. Unidade na fé. É isso que o apóstolo Paulo diz. Capítulo 5. O apóstolo Paulo vai falar de família. Os pilares que eu falei. Casamento. O homem tem que dar a vida pela sua esposa. Como Cristo amou sua esposa, a mulher tem que sujeitar os seus maridos. Filhos, obedecer, honrar pai e mãe. Servos, honrar os seus trabalhos. Então, o patrão trata bem o seu funcionário. É prática. Por isso que a teologia, ela mistura teologia, que é o aprendizado de Deus, e inclui prática. Porque não adianta eu ouvir e não praticar. Não adianta eu ouvir e não praticar. A vida do cristão tem que ser na prática. Na prática. Praticar, viver e praticar. Capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que o crente tem que estar armado, vestido, armado com a armadura de Deus. Qual a armadura de Deus, pastor? O evangelho da salvação, a espada na mão, o capacete da salvação, a espada na mão, vestido com as sandálias, vestido como bom soldado de Cristo. O bom soldado de Cristo tem que estar armado, preparado, com os acessórios, a espada, a Bíblia na mão, capacete da salvação. Por quê? Ele vai dizer que o mundo jaz o maligno. Ele vai dizer, sabe o que no capítulo 6? Que a nossa luta não é contra o nosso irmão que está do nosso lado. Às vezes nós estamos travando uma batalha que não é nossa. Nós às vezes estamos enfrentando ou entrando em conflito entre os irmãos. E não funciona assim. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a luta de vocês não é contra carne e sangue, não é contra o teu irmão que está do teu lado. Não, pastor, não. Ele vai dizer que a tua luta, que a minha luta é contra principados e potestades. É contra o maligno, é contra o inimigo. A igreja não pode ser uma igreja que divide. Maldito é aquele que divide. Filho do diabo. Não vai dizer lá em Provérbios? Vai dizer isso. Então nós não podemos ser agentes de divisão, não, mas estar preparados, calçados, vestidos para a guerra que se encontra aí fora. O plano de salvação, o plano de Deus foi ter um povo para o seu louvor. Esse é o propósito final de Deus. Esse é o propósito final de Deus. Um povo para seu louvor, um povo para a sua adoração. Efésios 1, ainda estou com a Bíblia aberta. Paulo começa fazendo a saudação, como é de costume do apóstolo Paulo. O que é que ele diz? Paulo, versículo 1, irmã. Paulo, apóstolo de Cristo,
pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo. Ele se apresenta, Paulo, aqui. Paulo diz, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Tem apóstolos hoje? Não. Que nem os 12, Paulo, não. Apóstolo que tinha autoridade para curar, para levantar enfermos. Hoje o apóstolo, na palavra aqui, o grego é o enviado. Mensageiros, aquele que leva a palavra. Não existe apóstolo como os 12. Os apóstolos foram na época do primeiro ano de Cristo Jesus. Então não existe mais apóstolo. Aquele que tem um chapelão, não é apóstolo, é um falso apóstolo. Não tem mais apóstolos hoje. E o apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui. O apóstolo Paulo, esse que teve um encontro com Jesus Cristo, como você teve um encontro, um dia com Cristo. Esse apóstolo, que se tornou apóstolo, que era perseguidor da igreja, mas que teve um encontro pessoal, como você teve. Você já passou pela sua estrada de Damasco também. No dia que Deus iluminou você, quando o Espírito Santo chegou, lhe convenceu do pecado, do pecado da justiça e do juízo, e lhe iluminou para você entender a sua palavra. Hoje não existe apóstolo, hoje não existe, não tem. Hoje nós vivemos na época do enviado, servir, aquele que serve, mas Paulo era apóstolo com poder. Quem ressuscita pessoas? Paulo ressuscitou Eutico. Paulo passava os lenços de Paulo, quando ele tirava aqui, curava. Os falsos apóstolos querem fazer isso, está lá em Atos. Então não funciona assim. E que se você, como Paulo, estiver distante do caminho de Deus, que você possa ter novamente esse encontro com Cristo hoje, colocando sua vida no altar de Deus, confessando aquilo que tem que ser confessado, olhando para o autor e o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, para que nós possamos viver uma vida de santidade. O nosso querido e saudoso que já se foi, Russell Shedd, ele vai dizer que apóstolo aqui significa reconhecimento de autoridade. Então Paulo tinha autoridade de apóstolo, como os 12. E hoje nós somos comissionados. Para quê, pastor? Para sermos seus discípulos. Para sermos seus discípulos, comissionados, chamados, para ter uma vida que agrada a Deus, continuar caminhando, um discípulo que veio para servir, que está aqui para servir, não parado, salvo, sentado e satisfeito, não, salvo, satisfeito, troca o sentado para servir, salvo, servindo e satisfeito na presença de Deus. É os 3 S. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que a igreja tem que fazer, conhecendo a vontade de Deus. E ele se apresenta para quem? Aos santos da igreja de Deus. Olha o que ele diz. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Foi Deus que levantou Paulo. Não foi homens. Aí ele diz, aos santos que vivem em Éfeso. Hoje nós somos santos de Deus. Não santo com uma auréola na cabeça, ninguém é perfeito, mas nós fomos separados. Para quê, pastor? Para glorificar a Deus e para fazer discípulos. É por isso que você foi chamado para ser santo. Separado de quê, pastor? Do mundo, do pecado e do diabo. Separado para servir a quem? A homens? Não, ao Deus Altíssimo que estás no céu. Você é santo, separado, chamado para isso. Separado. Os santos são chamados, não aquelas que um homem que é homem vai e canoniza dizendo que foi santo. Não, os santos de Deus sempre existiram. E ele diz aqui, no versículo 1 ainda, que esses santos, eles são fiéis. Olha o que ele diz. E são fiéis em Cristo. Aqui, a doutrina da perseverança dos santos. Aquele que perseverar até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Aquele que perseverar até a morte será salvo. A doutrina da perseverança dos santos já estava aqui desde o início dessa carta. Não adianta. A salvação, ela é completa. É Deus que começa, Ele que finaliza, mas o homem tem a responsabilidade. E onde nós vamos ver nesse texto aqui? Porque tem muitas pessoas que querem tirar
Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para que minta. Quem se arrepende é o homem. Quem confessa Jesus como Senhor e Salvador é o homem. Quem vive em santidade, em novidade de vida, obedecendo a Deus é o homem. Nós não somos robôs. Nós temos que viver uma vida que agrada a Deus no altar de Deus. É assim que funciona. Versículo 2, ele continua com a saudação. Paulo está fazendo a saudação à igreja. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Graça, graça, favor imerecido. Graça é o que faz parte da história da redenção da humanidade, aonde ele nos dá gratuitamente. Gratuitamente. Eu preciso fazer o quê, pastor? O que, pastor? Olhe para Cristo, se mantenha em Cristo e você será salvo. É isso que nós devemos fazer. Graça. Graça envolve na sua totalidade na história da igreja, a história da redenção, onde ele nos transporta, nos tira, nos leva, nos mantém na dificuldade. É ele que está no barco. Nos momentos de dores, ele continua no barco. No momento de percas, ele continua no barco, é ele que te sustenta, é ele que te segura. Ai de nós, se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos hoje? Em nome de Cristo Jesus, perdidos, mas pela graça e pela paz. Ele vai dizer graça e paz. Quando ele diz paz aqui, graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, é porque Jesus, ele traz novamente a paz entre o homem e Deus. Qual o estado do homem sem Deus? O estado de incredulidade, é o estado de guerra. E graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo nos traz de novo a mesa. A mesa de quê, pastor? A mesa da reconciliação. Nós somos reconciliados, somos unidos novamente. Em que, pastor? A Cristo. Unidos, ele nos dá acesso ao Pai. É isso, paz que só Jesus pode te dar. Só Jesus pode te dar, ninguém mais pode te dar. Paz em meio à guerra, paz que excede todo entendimento. O problema é onde é que eu estou colocando o meu coração. Por que, pastor? Enganoso. A Bíblia não diz? Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Nesse texto aqui, do verso 3 até o verso 14, o apóstolo São Paulo vai mostrar uma ação trinitariana no plano de salvação. No plano de salvação, ele vai dizer, vai falar do verso 3 ao verso 6, de Deus Pai, que no final tudo é para louvor da sua glória. Ele vai dizer do verso 6, da metade do 6 até o 12, ele vai falar de Jesus Cristo, Filho, que no final tudo era para louvor da sua glória. E do verso 13 ao 14, ele vai falar do Espírito Santo de Deus, o selo da promessa, que tudo é para louvor da sua glória. É muito interessante o apóstolo Paulo. Vamos ler esses três textos para a gente ver. Primeiro falando do Pai, versículo 6, me acompanha aí. Tudo para louvor da glória de Deus. Versículo 6, os irmãos me acompanhem. Olha o que é que ele diz aí, Diz assim, versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Primeiro, louvor da glória de Deus. Segundo, vamos lá para o versículo agora, 12. Vai falar para o louvor da glória de Jesus Cristo. Olha o que é que ele diz. Versículo 12, tá? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós que antemão esperamos em Cristo, para louvor da glória de Cristo. No final do verso 14, para louvor da glória do Espírito Santo. Olha o que é que ele diz, versículo 14. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Em louvor de quem? Em louvor de quem, igreja? Da sua glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Ação trinitariana para lhe salvar. Para lhe salvar. Quando lhe perguntarem, por que foi que você nasceu? Você vai dizer,
para louvor da glória de Deus. Foi para isso que você nasceu. Você vai olhar para aquele irmão e vai dizer: eu nasci para louvor da glória de Deus. Foi para isso que nós nascemos, para glorificar o nome de Deus. Só a Ele toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração. Ninguém se curva a outros deuses ou a falsos deuses. Nós nos curvamos diante desse Deus Todo-Poderoso que nos conduz. Ele é o general que conduz o seu exército, que vai triunfar, que vai vencer todas as batalhas. Podemos até chegar, às vezes ser um dedo, ser um braço, mas chegaremos, porque a vitória já está garantida. Isso tudo é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Versículo 3, o que é que ele diz? Bendito seja o Deus e Pai. Os irmãos acompanhem, versículo 3. Bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. A maioria dos comentaristas aí vai dizer, né, que isso aqui é um mini. Esse trecho aqui, quando você lê, se você perceber, Paulo aqui, ele começa a falar, começa e não termina, até o versículo 14. É uma sessão só, falando do plano de salvação, falando desse plano trinitariano. Né? E a maioria dos comentaristas diz que justamente isso aqui é um mini salmo de louvor, agradecendo a Deus o plano de redenção que Deus fez desde a eternidade até a sua consumação, quando Cristo voltará para buscar a sua igreja. Por isso que ele começa salmodiando e bendizendo ao Senhor. O que é que ele diz no começo do versículo 3? Bendito seja o Deus, abençoado seja o nosso Deus. Ele começa o quê? Agradecendo. É isso que nós temos que fazer no primeiro abrir de olhos. Obrigado, Senhor. Agradecendo, louvando a Deus, bendito seja Deus, louvado seja o nome de Deus, exaltado seja o nome de Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou, que nos tirou do lamaçal, da mesma forma que Deus é Pai de Jesus, Ele é nosso Pai também. Aí às vezes a gente fica, como é que pode ser isso? Como é que pode, pastor, ser isso? Isso é tremendo. Isso é tremendo. Perdão, irmãos. Isso é tremendo, porque sua tosse, uma hora para outra. Isso é tremendo, porque isso tudo acontece por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, na sua vinda, na sua morte, ressurreição e ascensão, Ele faz o pagamento por completo. E agora Ele nos une novamente a Deus. Por quê? Porque nós estávamos distanciados e agora nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Você pode me perguntar, pastor, mas como isso acontece? Quando acontece? Eu gostaria que as meninas colocassem aí o versículo 13 para a gente ler. Vamos ler todo mundo junto aqui no Data Show? Me ajudem. Vamos lá, igreja. Versículo 13, nele. É assim que nós nos tornamos filhos de Deus. Eu primeiro escuto, vou ouvir a palavra da salvação, vou ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo em Jesus Cristo crido, serei selado. É assim que acontece a virada de jogo nas nossas vidas. É assim, e é Jesus que faz isso. Por quê, pastor? Porque Ele é nosso Redentor. Porque toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Ele nos diz isso na grande comissão, Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Autoridade de juiz, autoridade de rei, autoridade de sacerdote.
Por quê? Porque ele é o próprio sacerdote que faz expiação pelos nossos pecados. Ele é o próprio cordeiro que foi sacrificado em nosso favor. Por isso nós nos tornamos filhos de Deus. Através desse Jesus Todo-Poderoso, o único que pode fazer mediação entre Deus, o nosso juiz. Por quê, pastor? Porque é ele que fará a divisão entre o trigo e o joio. É ele que fará a divisão entre os bodes e as ovelhas. Ele é rei, sacerdote, juiz, profeta. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. É esse senhorio aqui que nós devemos nos apegar. Ele é Senhor. Senhor. Oh, bendito seja o Deus e nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3. Ele é Senhor. Toda autoridade lhe foi dada. Aonde, pastor? Nos céus e na terra. Ele é Senhor. Senhor, ao seu senhorio. Há uma época, chegará essa época, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Os da direita para a salvação, os da esquerda para a condenação. Mas todos se dobrarão diante do senhorio de Cristo, e esse dia está chegando. E ele vem sem demora, porque ele é Senhor. E ele vai dizer que ele nos abençoa. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos materiais, né? Espirituais, meus irmãos. As bênçãos são espirituais. Bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, ele nos dá o que é necessário para nós vivermos aqui na terra. O que não for, se der, amém. Se não der, amém também, porque o maior, ele já nos prometeu, que é a herança maior. A herança maior está prometida. Essas bênçãos materiais vão passar. Ninguém leva nada daqui, nada. Ninguém levará nada. Há um plano maior. Há um plano maior para você herdar a herança maior, que é a nova Jerusalém celestial que lhe aguarda. Não é a terra. Nós não somos filhos daqui, meu irmão. Não somos filhos daqui. Há um propósito. Essas bênçãos são eternas. Bênçãos espirituais, com o propósito de redenção, justificação, adoção, glorificação, imortalidade e estar por completo na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só veremos Deus Filho, o Cordeiro de Deus, mas os outros vão estar lá porque são Espírito. Espírito, louvado seja Deus que um dia nós vamos chegar. Bênçãos espirituais aonde? Versículo 3, nas regiões celestiais. Regiões celestiais, não na terra. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais, não é na terra. Não é na terra. Quando a gente vê bênçãos espirituais, a gente lembra logo de Isaías, né? O trono, os querubins, os serafins. Haverá um tempo que os homens estará também, e um coral por excelência estará clamando, um clamor, um grito de louvor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, aquele que veio buscar os remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, numa só voz, vamos estar lá clamando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E isso está chegando, o grande dia, o grande dia. Todas essas bênçãos são recebidas em Cristo Jesus. Todas elas são recebidas em Cristo Jesus. Você tem que lembrar nessa noite que você foi escolhido por Deus. Por Deus, escolhido pela sua graça. Que você foi selado por causa das suas misericórdias. Que você, através de Cristo, você herdará uma terra que lhe aguarda. Então, meus amados irmãos, não é pelo que temos, não é pelo que somos, não é pelo que fazemos, não é pelo que eu sou, pelo que eu fiz, mas é pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso nós vamos chegaremos, temos a certeza que chegaremos. Versículo 4, ele vai falar dessas bênçãos espirituais proporcionadas
por Deus Pai, e que isso começou antes da fundação do mundo. Olha o que ele diz, verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Escolheu, antes da fundação do mundo. Escolheu para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis. O primeiro ponto que eu quero falar daqui dessa eleição é o que diz a Bíblia. Deus vai dizer a você, que queira ou que não queira, foi escolhido antes da fundação do mundo. Por que ele escolhe uns e outros? Não sei. Mas você foi escolhido. Escolhido. Nós sabemos quem é os escolhidos, só quem sabe é Deus. E aquele que perseverar até a morte mostrará quem será os escolhidos de Deus. Deixa eu dizer para vocês o que é aquele livrozinho do Pacto Batista diz. A mesma coisa que diz aqui na Bíblia. Diz, vamos dizer assim, o Pacto Batista, A eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de tudo, a eternidade afora. Então tem pessoas que querem fugir dessa realidade aqui. De pessoas para herdar o reino de Deus através da sua graça. É isso que diz o pactozinho. A mesma coisa que a Bíblia diz. Esses pactos ou essas doutrinas são importantes porque revela a linha teológica que a igreja tem. É uma igreja que recebeu a graça de Deus, salvos pela graça mediante a fé. Segundo ponto que eu gostaria de falar sobre essa eleição. Essas bênçãos espirituais. Eu quero que você preste muita atenção nisso agora. Essas bênçãos espirituais. Essa eleição de Cristo Jesus antes da fundação do mundo é para salvação e não para condenação. Não existe dupla predestinação. Deus nos elege para salvação. Está indo para o inferno e escolheu ir para o inferno. Escolheu ir. Não existe dupla predestinação. A predestinação é para salvação. A eleição é para salvação. Não há injustiça em Deus. Quem serão? Ele sabe. Todos estão escritos no livro do Cordeiro de Deus. Todos. Ora, dupla predestinação não. A soberania de Deus na salvação, como dizia um grande pregador chamado Charles Spurgeon, não anula a responsabilidade do homem. De quê, pastor? De se arrepender, crer e confessar. Não tira um só centímetro da responsabilidade do homem. Ou vocês acham que nós somos robô? Não somos robô, não. É isso aqui vai acontecer. Se fosse assim, ninguém pecava. Ninguém pecava. Então, a eleição é para salvação. Os que estão indo para o inferno, são responsáveis. Todos terão, pelo menos uma vez, a oportunidade de receber o evangelho da salvação. Todos, pastor, todos terão a oportunidade. Todos terão a oportunidade. Nós possamos nos apegar. Ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Para quê, pastor? Versículo 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Santos e irrepreensíveis diante de Deus. É para isso que ele nos escolheu. Para sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 4, olha o que ele diz aí. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É para isso que ele nos chama. O escritor de Hebreus, o pastor, ele já falou isso. Já passou por essa página que vai dizer: sem santidade é impossível ver ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Qual a importância da escolha de Deus? Não é para viver do jeito que eu quero. Não é para viver de todo jeito. Não. A escolha é para sermos santos e irrepreensíveis. Santidade, separados. Sermos irrepreensíveis diante de Deus. Homens e mulheres. Cada um fazendo a sua parte. Aonde, pastor? Só dentro da igreja? Não. Aonde você estiver, na sua casa com seus funcionários, na escola, no trabalho, na rua,
nas compras, aonde estivermos, na onde nós estivermos. Santos irrepreensíveis, perfeitos não. Perfeição só no céu, só na glória, só quando chegarmos na casa do Pai. Então, Ele está trabalhando em nossas vidas. E nessa questão de santos irrepreensíveis, eu queria trazer uma aplicação para a igreja, para homens e mulheres. Antes, eu não gosto de fazer isso, mas eu saindo de casa eu pensei nisso. Sabe? Você que é homem, casado, ame sua esposa como Cristo amou sua igreja. Ame sua esposa. Não vá brincar com o pecado. O pecado tem destruído muitos casamentos, que às vezes a gente pensa que está firmado. Eu quero que você, nessa palavra de santos irrepreensíveis aqui, você não brinque com o pecado. Você não olhe para o pecado, para que você não possa deslizar nas cascas de banana e o prejuízo ser maior. Mulheres, sejam virtuosas, edifiquem o seu lar. Mulheres, vistam-se bem vestidas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é um pedaço de carne para estar exposto no frigorífico ali, não. Santos irrepreensíveis. E santidade tem a ver com isso. Como eu me visto, como eu falo, como eu me comporto, como eu ando diante dos outros. Jesus Cristo crescia em graça, em estatura, graça e conhecimento, diante de Deus Pai e diante dos homens. E é assim que nós temos que crescer e andar. Ou você pensa que uma mulher mal vestida os homens valorizam? Não! Não se valorize. Valorize-se. E o homem ame sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Eu queria deixar isso, porque quando eu ia saindo de casa, eu pensei nisso. Então Jesus Cristo aqui no versículo 4, ele está nos encorajando a quê, pastor? A sermos santos e irrepreensíveis, não perfeitos, mas que nós entreguemos a nossa vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto que agrada a Deus, com as nossas vidas, com os nossos bens, com os nossos atos, com as nossas obras fora das quatro paredes. Como é que andamos, como falamos, como nos comportamos. Isso é um estilo de vida, santos e irrepreensíveis, não do jeito que eu quero, não da forma que eu falo com meu irmão, não. Tudo isso tem que ser mudado, porque eis que tudo se fez novo. Porque se eu não mudar, não há prova que eu nasci de novo, que eu nasci de cima do céu, do Espírito Santo de Deus e da água, purificando, limpando o nosso coração e nos transformando. Evangelho é mudança de vida, santos irrepreensíveis. Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Não, pastor, não. Deus, quando muda, muda por completo. Por completo. Então nós temos que fazer a nossa parte. Andarmos em santidade e em novidade de vida. E Deus faz tudo isso em amor. Esse trabalho de Deus em nossa vida é tudo por causa do amor, que é que ele diz no versículo 4. Ele diz assim, irmãos. Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É assim, Deus nos ama. Ame seu irmão também, porque é muito fácil ser a boca que condena ou os olhos que acusam. É muito fácil olhar e ver o cisco e não querer tirar a trave. A forma de comportamento, o estilo de vida do cristão é o que Cristo disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e amará o teu semelhante. O teu semelhante como a ti mesmo, o teu próximo. Quem está do teu lado? Não vou mandar você olhar não para ele dizer que você ama ele não. Prometo que não vou fazer isso. Teve um pregador que foi para lá que estava mandando fazer isso. Lá e eu disse, vou tirar do púlpito, lá no Moraes. Eu disse, misericórdia. Eu quero que você, acostumado. O pastor ele disse que ele gosta de Deus. Só cuidado com ele. Ele gostava de dar banho de óleo nos irmãos. Lá em Trindade. Misericórdia. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Voltar aqui para a pregação. Então tem que ser em amor. Nossa vida é um estado de amor. O estado de Cristo por você foi amor. Deus amou o mundo. Esse amor. Deus amou o mundo
De tal maneira, Deus ama a todos. O sol da justiça de Deus chegará para todos. Aqui na terra, às vezes, a gente vai estar que nem um salmista. Por que é que fulano e beltrano está prosperando e eu não? Chegará o dia do juízo. Esse amor de Deus aqui. Deus ama o mundo? Ama o mundo. Deus ama o mundo? Claro que Ele ama o mundo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É que todos sejam salvos. Mas todos serão salvos? Não. Não. Não, não, não e não. Não. Nós temos que lembrar que a graça de Deus te alcançou. Eu e você, nós temos que lembrar, sabe o quê? Quando você olhar para mim, você tem que lembrar e olhar que está esculpido lá no meu coração e na minha alma, salvo pela graça mediante a fé. É isso que está esculpido no teu coração. Porque às vezes a gente quer lutar. Contra quem? Contra o meu irmão, querendo ser melhor do que o meu irmão. Tu não és melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. A igreja, quando entender isso, que o amor que Paulo fala aqui, é o amor que eu me coloco no lugar do outro. É o amor que Deus deixou nos 2 mandamentos. Eu amando a Deus em primeiro lugar. E amando o meu semelhante como eu mesmo. Como é que está a minha vida diante dos meus semelhantes? Porque às vezes eu tenho uma empatia, uma antipatia tão grande que eu não consigo mudar em nada. Às vezes eu sou pedra de tropeço por onde eu passo. E nós temos que nos examinar. O apóstolo Paulo não vai dizer isso na hora da ceia. E nós temos que nos examinarmos dia após dia. Toda hora como é que está o meu coração. Eu estou querendo me engrandecer um pouquinho. Meus irmãos, é queda na certa. Não combina crente com crente arrogante. Crente que não, uma coisa que não combina é ser crente e arrogante. Não combina. Amor, que nós possamos olhar e ter esse amor de Deus, ter esse amor uns pelos outros. Versículo 5, olha o que é que ele diz. Esse versículo 5 aqui, ele é puxado. Vamos ver o que é que a gente pode falar dele. Versículo 5. Deus ainda, né? Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Ele fala algumas palavrinhas isso. A predestinação é antes da fundação do mundo mesmo. Mas essa predestinação é para salvação, é para nos adotar como filhos de Deus. Então a palavrinha nós não podemos riscar da Bíblia. Há injustiça em Deus? Não. Quem são esses? O povo de Deus, a igreja invisível de Deus. São os predestinados para a salvação, não para a condenação. Para sermos o quê? Adotados como família. O que é que ele diz aqui? Para sermos adotados, incluídos na família de Deus, nos tornarmos filhos. Pastor, nós não éramos filhos, não. Éramos seres criados. Os filhos de Deus são os que Deus chama através da sua palavra. O chamado do coração interno. E você entende a palavra de Deus e diz: Deus, eu quero me render a Ti. São esses que Deus está chamando. Porque antes, pastor, nós éramos o quê? Filhos da ira. Como Paulo diz, filhos da desobediência. Era isso que nós éramos. Estávamos debaixo do pecado original de Adão. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós éramos assim também. Mas Deus quebra isso e nos une novamente a Cristo. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome de Deus. Eu queria que você vê nesse tópico aqui, que você vê lá, vamos lá para João. Deixa aí em Efésios marcado, a gente volta já. Eu queria ir lá em João 1, mostrar para vocês quem são esses que Deus adotou e chamou antes da fundação do mundo. João 1, versos 12 e 13. João 1, versos 12 e 13. João 1, versos 12 e 13. Eu vou ler aqui.
A irmã já botou aqui, ó. Não vou abrir na minha Bíblia mesmo, porque eu não me acostumo, não. Diz assim, ó. 12 e 13, tá, gente? Quem são esses? Mas todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Termina aí? Não. Não termina aí. Olha, a soberania de Deus não tira a responsabilidade do homem de se render a Jesus. Já embaixo. Primeiro, aí depois ele disse, ó, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Soberania de Deus na salvação, salvando o homem se arrependendo, crendo e confessando. São esses os que Deus escolheu antes da fundação do mundo. São esses os que vão se render. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Se tornam filhos de Deus, a saber. E nesse mundo agora, do jeito que nós estamos, nós fomos adotados pelo Pai. Ele não diz aqui, vamos voltar para Efésios 1, no verso onde a gente está, Efésios 1, adotados, Efésios 1, versículo 6, o que é que ele diz? Diz assim, adotados, ó. Versículo 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados. Nós fomos enxertados novamente na videira. Não há vida no homem sem Deus. Adotados é isso. Por isso que no versículo 6, ele diz, qual a causa, a razão e a circunstância de tudo isso que foi falado até agora? Por que, pastor, tudo isso que foi falado do versículo 1 ao versículo 5. Qual a razão, o motivo, a causa, a consequência? Por que tudo isso? Versículo 6, olha aqui, ó. Ele diz assim, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo foi para louvor da graça e da glória de Deus. Tudo isso acontece para louvor de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Por isso que Jesus Cristo dizia, a minha comida é fazer a vontade do Pai. É para isso, para o louvor da glória de Deus, que nós fomos alcançados através da sua graça, favor imerecido, para que nós pudéssemos herdar o novo céu e a nova terra. Esses são os efeitos da salvação, para que nós possamos receber bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais? O plano de salvação, Deus nos trazendo redenção e remissão de pecados. São essas as bênçãos espirituais. Do versículo 7, olha o que é que diz. Versículo 7. Olha o que é que ele diz no versículo 7. É isso que ele quer nos dar. Versículo 7. Nele, em Jesus, temos a redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados. São essas as bênçãos maiores que ele quer nos dar. Redenção e remissão de pecados. Redenção, pagamento completo pelas nossas dívidas. Remissão, remoção. Ele removeu, pagou e removeu e tirou completamente. É isso, são essas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor. Não bênçãos materiais, porque elas vão passar. Ele quer nos dar bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O plano é de redenção e remissão. Pagamento e remoção completa. Redenção, pagamento, remissão, remoção. É isso que Jesus quer fazer com a tua vida. No Antigo Testamento era o preço pago por um escravo. Ele libertou aquele povo do Egito 400 anos. Como nós estamos estudando aqui. Depois libertou mais 70 anos do cativeiro babilônico. No Antigo Testamento era isso, o pagamento de um preço por um escravo. Hoje, do mesmo jeito, pastor, do mesmo jeito, ele nos tirou do império das trevas e fez o pagamento pelas nossas dívidas.
É isso, meu amado irmão, que aconteceu. Não materiais. O homem remido foi libertado da sua situação. Ele era incapaz de se livrar. Você foi livre da sua dívida que não tinha como pagar. Hoje a mesma coisa aconteceu conosco. Nós éramos escravos, filhos da desobediência, mas através de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Deus. Cristo nos redimiu, Ele nos dá redenção e remissão de pecados. Há um plano trinitariano, como nós já falamos aqui. Deus ama, Deus ama, Jesus Cristo vem, o Espírito Santo fica para lhe salvar. Você quer bênção maior do que isso? Quem são os remidos, pastor? Os que se arrependem, creem e confessam Jesus Cristo como nosso Senhor. São esses os remidos. O céu é, como o pastor Hélio disse, é para os arrependidos. Porque tudo isso acontece. Como tudo isso acontece? No Antigo Testamento tinha que haver sangue. No Novo Testamento, sangue também. Tudo isso, essa remissão é através do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Versículo 7, olha o que ele diz. Nele temos redenção pelo seu sangue. Ele foi à cruz por você. As suas mãos foram perfuradas. Os seus pés foram perfurados. Na sua cabeça foi colocada uma coroa do espinho, Jesus Cristo. Aquele soldado enfiou uma lança do seu lado. Toda gota de sangue de Jesus foi derramada. Toda gota de sangue de Jesus Cristo foi derramada por você. Você tem que se apegar com isso. Nessa noite, o meu Salvador, que derramou todo o seu sangue para me salvar, para me libertar de onde eu andava, dos maus caminhos, dos caminhos errantes, do caminho que me levava para o inferno, para a condenação. Todo o sangue vertido na cruz do Calvário foi por você. Ele lhe substituiu por amor, por obediência ao Pai, por amor a você. Todo o sangue de Cristo foi derramado, até a última gota, por amor. Foi por sangue, Antigo Testamento, o sangue dos cordeiros que apontava para o sangue perfeito, imaculado. O sangue que remove a culpa do pecado. E foi por você que ele fez isso. Foi por amor. A cruz do Calvário, a maior demonstração de amor que o mundo já viu. A maior demonstração de amor que o mundo já viu. Redenção é isso, através do seu sangue. O sangue de Cristo é suficiente, pastor, para me salvar? Claro que é. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todo mundo? Claro que sim. Mas ele só é eficiente para todo aquele que nele crê. Suficiente, ele pode salvar todo mundo, mas eficiente para aquele que nele crê. Porque o sangue foi derramado por você e foi por amor. E foi por amor. O sangue de Jesus Cristo. Bênçãos espirituais. Remissão. Falamos de redenção. Remissão é remoção. Como eu falei da culpa. Remoção. Ele está trabalhando nos nossos desejos, nas nossas concupiscências, para que nós possamos vencer as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Ele está trabalhando, removendo pouco a pouco. Tudo isso aí, para que nós possamos chegar puros e perfeitos no céu solar. Tudo isso pela graça. Olha o que é que ele diz no final do versículo 7. Ele diz assim: remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tudo é pela graça. Foi pela graça. Graça mediante a fé. Graça mediante a fé. E ele vai dizer no versículo 8, que ele derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e entendimento. Versículo 8, olha o que ele diz. E ele diz assim:
que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele derramou a sua graça abundantemente, para que nós pudéssemos ter sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento. É interessante que um pastor chamado, bem conhecido, batista, chamado Luiz Saião, ele vai dizer que a graça de Deus, o mundo ainda não foi destruído, porque existe a graça comum. Existem ainda homens e mulheres que são bons, que fazem coisas boas, mesmo sem Cristo. E a gente vê, né, principalmente nos antigos, pessoas de bom costume, moral, decência, familiares. Ele diz que o mundo ainda não foi destruído por causa disso, da graça comum de Deus que foi derramada, mas que existe a graça eficaz, que é a graça salvadora. E essa graça eficaz vai chegar aos seus filhos, aqueles que vão receber o seu chamado e vão dizer sim. Essa é a graça salvadora, redentora, que chega através de Cristo Jesus, nosso Senhor, salvos pela graça mediante a fé. E nós vamos ter o quê? O entendimento de como era que nós andávamos e como é que nós temos que seguir agora, de hoje em diante, a partir do momento que nós fomos alcançados. Graça, favor imerecido. E Ele derramou graça para que nós pudéssemos ter sabedoria e entendimento, para que nós não possamos errar mais aonde nós erramos há tempos atrás. Aonde foi, pastor? Não sei, mas nós temos que nos avaliar dia a dia. Ele nos dá sabedoria e entendimento para nós não errarmos mais onde nós erramos, os pecados, para nós abandonarmos, para nós termos sabedoria e entendimento. O apóstolo São Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça chegou e é maior, para nós termos entendimento e sabedoria para seguirmos e fazermos a vontade do Pai que estás no céu. Essa graça nos dá sabedoria e entendimento para que nós possamos sondar os nossos corações. Não eu estar sondando o coração do meu vizinho ou do meu irmão, não. Que nós possamos sondar o nosso coração. Que Deus possa revelar o que é que tem no nosso coração, porque geralmente o meu desejo é saber o que tem no coração do meu irmão, e não funciona assim. Que Deus possa nos dar sabedoria e entendimento para revelar o que tem no nosso coração, o que é que nós temos que mudar, o que é que nós temos que abandonar, o que é que nós temos que deixar para trás. Esse é um chamado. É um chamado para nós nos avaliarmos. Porque é muito fácil avaliar o meu irmão que está do meu lado, o irmão que está na minha frente. Paulo manda nós nos examinarmos. Deus nos dá sabedoria e entendimento através da sua graça, para nós nos avaliarmos a nós mesmos. Começa com nós. Não é que eu não vou deixar o meu irmão pecar. Se meu irmão estiver pecando, o que é que você faz? Vá até ele. Se ele não ouvir, leva 2 testemunhas. Se não ouvir, traz para o pastor. O pastor vai ver como é que vai ficar. Mas a palavra de Deus nos ensina como é que tem que fazer. Porque geralmente o que é que acontece? Eu vou primeiro contar ao meu irmão. Aí a igreja toda sabe. Aí começa. Fofoca para lá, fofoca para cá e tal. Você pode evitar indo até o teu irmão. Aí tu quebra logo o mandamento que Deus dá. Deixa. Mandamento, ordenança. Deixa lá, vai até teu irmão. Vai até teu irmão. Então, que ele nos dê sabedoria e entendimento para que nós possamos ir até o nosso irmão. Não ter, vou repetir novamente, a boca que condena e os olhos que acusam. É muito fácil. E Cristo, Ele nos mostra, no versículo 9 e 10, essa revelação do mistério. Havia um mistério. Tudo isso que a gente falou aqui. Havia um mistério, pastor, havia. O mistério é revelado através de Cristo. O mistério da salvação. Olha o que ele diz, versículo 9 primeiro. Versículo 9, ele diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Em Cristo.
A primeira coisa é que ele fala aqui de vontade. Antes de falar do mistério, uma coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, nessa quarta-feira, é que a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Continue. A vontade de Deus vai prevalecer na sua vida porque ela é boa, perfeita e agradável. Segundo, a vontade de Deus, desde o Antigo Testamento, e a igreja tem que aprender isso. No Antigo Testamento, os judeus não entenderam, a maioria, que a questão da revelação desse mistério é que Deus, no Antigo Testamento, já tinha escolhido um povo para trazer a sua palavra e para revelar o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E que o mistério agora foi revelado. Que mistério é esse, pastor? Que a igreja faz parte do grande plano de salvação. Você, o seu nome está escrito no livro do Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. O seu nome está escrito lá. O pecado foi revelado o mistério foi revelado em Cristo. A partir do momento que os seus pecados são abandonados. Esse é o grande mistério. O mistério é o plano de salvação, segundo o propósito de Deus, versículo 9. Que nós fazemos parte desse propósito de Deus, dessa aliança eterna, que começou no Antigo Testamento e finalizará na glória eterna. É isso. O mistério é que Deus quer lhe salvar através de Cristo Jesus. Se você já alcançou isso, amém. Se ainda não, entrega a tua vida ao Senhor. É isso, esse era o mistério. Que Deus mandaria o Salvador do mundo e o Salvador chegou. E o mistério foi revelado. E no versículo 10, se você tiver uma caneta, eu vou pedir para você marcar esse versículo aí, igual na escola bíblica. E talvez esse versículo aqui seja um dos versículos mais importantes da Bíblia. Eu estudando em casa essa semana e olhando, disse, meu Deus, como tu é tremendo. Como tu é tremendo. Olha o que é que ele diz no versículo 10. Pode marcar, marca o 9 e o 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas vão convergir em Cristo. Aqui. Todas as coisas se unirá a Cristo. Todas as coisas convergirá em Cristo. Tudo se une a Cristo. Todas as coisas se unem em Cristo. Por quê, pastor? Porque todas as coisas foram criadas para Ele. Todas as coisas se unem em Cristo. Todas as coisas, pastor, tudo se unirá a Cristo. Porque Deus quis isso antes da fundação do mundo. Por que tudo isso, pastor? Versículo, a parte B. Porque na plenitude dos tempos, na dispensação do tempo, que é isso, pastor? No tempo certo, na hora exata, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da Virgem, colocado sobre o poder do Espírito Santo, no tempo certo, no pleuroma, na hora exata. O próprio Deus desceu do céu e nasceu, viveu, habitou entre nós, subiu aos céus, mas habita espiritualmente, todas as coisas se unirá a Ele, uma parte para a salvação e outra para a condenação. Tudo se unirá em Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Tudo isso fazia parte do plano de redenção de Cristo Jesus. A cruz do Calvário faz todas as coisas convergir, unir todas as coisas a Cristo, nos céus e na terra. Uns para a salvação, outros para a condenação. Unir, convergir. Esse é o resultado final do plano de redenção. E é isso que a Igreja de Cristo receberá, unidos para sempre na glória eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa convergência, Cristo faz unir a Ele todas as coisas. Essa convergência, ela também é escatológica.
é escatológica. Na segunda vinda de Jesus, ele está vindo, ele vem sem demora. A criação hoje geme, a natureza geme, mas a natureza será redimida. Os mortos ressuscitarão. A natureza geme, mas os mortos ressuscitarão. Os vivos serão transformados, os que creem em Jesus Cristo. Satanás e seu demônio serão condenados. Nós herdaremos o céu, iremos para a igreja de Cristo, a nova Jerusalém celestial que nos aguarda. Por isso tudo converge nele. Ele é o ponto central de todas as coisas. Em Cristo, Cristo une todas as coisas. Convergir, unir ou reunir todas as coisas. É isso que Cristo faz na história da humanidade. Esse é o resumo do plano de salvação na vida de todo aquele que nele crê, na vida daqueles que vão perseverar até a morte, na vida daqueles que vão continuar, aqueles que vão permanecer. Eu gostaria só de ler para a gente encerrar. A gente vai ficar só até o 14, versículo 13 e 14, mostrando esse plano trinitariano. Versículo 3 ao versículo 6, Deus Pai. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Do versículo metade do 6 até o 12, fala de Jesus Cristo, nosso Senhor. E do 13 ao 14, fala do Espírito Santo de Deus. Esse plano é trinitariano para a nossa salvação. O Espírito Santo de Deus que nos dá o selo, a garantia. Para quê, pastor? Para herdarmos o novo céu e a nova terra. Ele fica como consolador, como Espírito da verdade que nos conduzirá. Versículo 13 e 14, perdão. 13 e 14. Vamos ler, irmãos. A palavra de Deus diz assim, ó. Nele, em Cristo, tá? Vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberão o selo do Espírito Santo de Deus. O selo da promessa. Aí ele vai dizer, versículo 14, o Espírito é o penhor, a garantia da nossa herança. O céu nos aguarda até o resgate da sua propriedade. Quem é a sua propriedade? A igreja de Deus, em louvor da sua glória. É isso que nos aguarda, o céu, e lá não haverá mais dor, nem ranger de dentes, nem agonia, nem tribulação, não, lá haverá paz e gozo na alma, para a glória de Deus. É o céu que nos aguarda. Esse é o plano de Deus. Deus criou a humanidade pecou, caiu, queda. Deus manda o Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para herdarmos a salvação eterna, a consumação. É isso que nos aguarda. Criação, queda. Redenção, exaltação da sua igreja, no tempo certo, na hora exata. Ele vem sem demora. Ele vem como general que luta as suas batalhas, entregue as suas batalhas e coloque diante de Deus. Está doendo, ele sabe. Ele passou por muito mais. Coloque as suas lutas diante de Deus nessa noite. Eu não sei, mas ele sabe. Ele esquadrinha o seu coração e ele sabe de tudo que você está passando. Coloque diante dele, diante daquele que luta as suas lutas, daquele que vence as suas batalhas, daquele que já começou e vai finalizar a boa obra em sua vida, porque ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que era, é e há de vir, nosso Senhor, Salvador, Redentor, o pão da vida, a água da vida, aquele todo-poderoso, a porta que dá acesso ao Pai, a videira verdadeira que nós estamos ligados. Ele é o pão da vida, ele é a própria ressurreição e vida, e um dia nós ressuscitaremos com ele, para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Curvemos nossa cabeça, oremos. Na quarta-feira as perguntas voltam. Pastor Hélio, em nome de Jesus.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Pai, por esse plano maravilhoso de salvação. Porque Tu nos amou, ó Deus, antes da fundação do mundo. Mas no momento certo Tu nos chamou. E nós viemos, nos arrependemos, confessamos e estamos lutando todo dia, ó Pai, para vencer as nossas paixões, as nossas inclinações. Nos ajuda, Pai, a melhorar. Sozinho nós não conseguiremos, ó Deus. Guia-nos, ó Deus, nos orienta, nos sustenta, nos fortalece, ó Deus, nos conduz, ó Deus, com a Tua destra fiel, com a Tua mão poderosa. A Tua igreja, os Teus filhos, ó Deus, que te chamam pelo Teu nome. Que nós possamos, ó Deus, dia a dia ter dependência do Senhor. Que as nossas vidas estejam, ó Deus, diante de Ti. Que nós possamos olhar para Ti, para o céu, para o alto, para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que não venhamos, ó Deus, nos abalar com as tribulações, com as tempestades. Que nós possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor está conosco nas tempestades. Que o Senhor nos conduz, ó Deus, poderosamente. Ó Deus, sabemos que no mundo teremos dificuldades, tribulações, mas nós sabemos que o Senhor venceu por nós. Louvado seja o Teu nome, Pai. Porque a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, dizer como Josafá, no meio da congregação, quando ele reuniu a congregação do Senhor: ó Deus, nós estamos com medo, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Os nossos olhos postos no Senhor. E o Senhor respondeu a Josafá e disse: Josafá, levanta a tua cabeça, a batalha não é tua, a batalha é minha. Ó Deus Todo-Poderoso, a batalha não é nossa, a batalha é tua, por isso nós te entregamos nessa noite as nossas vidas, ó Senhor. Luta, Senhor, as nossas batalhas, aquelas que nós sabemos, ó Deus, que às vezes nós pensamos que é impossível, mas não há impossível para o Senhor. Por isso, nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, como Teus filhos, como servos Teus, ó Deus, que estamos aqui no mundo para Te servir mais e melhor. Capacita a Tua igreja, para que a Tua igreja, ó Deus, possa ter o espírito de ousadia para pregar o Teu evangelho a tempo e fora de tempo, na primeira oportunidade que tiver, ó Deus. Vasos de barro para que um dia nós possamos nos tornar vasos de honra. Tudo isso nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos. Até domingo.